Bem, pessoal, dando sequência aí ao dicionário, né? E continuando, acho que é até importante na letra P falar um pouco de política institucional e política não institucional. Obviamente, né, historicamente os anarquistas, eles são contra a política institucional. São vários, né, anarquistas que fazem campanha pelo voto nulo ou contra a questão de votar, né? Mas também a gente não pode esquecer que tiveram anarquistas que foram candidatos ao que seria hoje um vereador distrital, o caso do Albert Libertar, de 1902 a 1904, ele foi candidato, né? Pensando que assim ele poderia divulgar melhor as ideias anarquistas, algo para a gente pensar. Estou falando que a gente tem que fazer, né? Fazer uma outra coisa. Pensar não nos custa nada, ok? E aí, pensando como o Alberto Libertar fez, né, nessa política institucional, né, ele pensou que se candidatou para fazer, vamos dizer assim, as ideias anarquistas circular. Eu vou falar um pouco do mandato coletivo, que está em voga, né? Mandato coletivo. E aí eu peguei uma reportagem que fala da origem, né? Ou pelo menos de algum princípio aí desse mandato coletivo no Brasil. E saiu naquele site chamado Vice, né? Em 2016, que diz o seguinte: um coletivo anarquista vai ocupar a cadeira de um vereador em Goiás. Sem revolução, João Iude foi eleito de maneira democrática em Alto Paraíso e agora irá dividir suas decisões como vereador com outras quatro pessoas do seu grupo. E aí tem toda uma discussão sobre isso, e lá no final ele diz o seguinte nesse texto: o advogado paulista radicado em Alto Paraíso é um dos criadores do movimento ecofederalista, grupo que luta para que cada estado brasileiro pode fazer suas próprias leis, ter seus próprios recursos, fazer sua própria administração e ter um judiciário próprio. Uma das bases ideológicas do grupo tem como base os estudos do anarquista francês Proudhon. Se tem ou não, eu não sei. Aí eu fui lá no movimento. Quem é esse movimento ecofederalista? Aí eu fui atrás e achei uma página no Facebook e entre outros postagens dele, ele coloca muita postagem da época, né? De quando ele foi aceito o grupo. Sim, ele conseguiu ser eleito, né? Uma das postagens é sobre um livro do Murray Bookchin, chamado Anarquismo Crítica e Autocrítica. Ok? E aí, para a gente pensar, existe a possibilidade dos anarquistas não apenas negarem a política institucional, mas minimamente se utilizar dela para suas ideias, como tentou fazer Albert Libertar em 1902, e, de certa forma, esse grupo, né? Eu não sei quem é, e eles, pelo menos um deles se declara se autodeclarou anarquista, né? Será que existe essa possibilidade? Essa é a primeira questão para a gente pensar. Segunda questão para a gente pensar: o mandato coletivo, que é um mandato de três, quatro vereadores, né, que vão se representar por uma pessoa, poderia ser ampliado e ao invés de ter quatro, cinco vereadores que se reúnem para discutir, ter a possibilidade de ter 50, 100 pessoas, 500, 1000, 5.000, criar delegados que a partir de uma base, né, constituída nos bairros, se chegaria nesse vereador que levaria as propostas para dentro de um parlamento? Isso seria uma possibilidade ou não? Uma coisa para se pensar. Então, o mandato coletivo, como ele é colocado aqui, eu acho que não muda muito, porque são quatro, cinco pessoas que se reúnem ali e decidem o que vai ser feito, né? Pensando nessa questão das políticas públicas, que a gente aqui no canal sempre defende. Existe aí um problema, né? Os anarquistas não entram no parlamento, eles condenam o parlamento, e eu, como anarquista, continuo condenando o parlamento. Mas como poderíamos pensar
esses mandatos coletivos de uma forma mais ampliada, né? Levando em consideração de que ele trouxe uma outra forma de pensar a política. Eu não estou falando que é melhor nem que é pior, mas é apenas um pouco diferente, ok? Existe a possibilidade de, ao invés de ter 4, 5, ampliar isso para muito mais pessoas, no sentido de que o mandato desse vereador estaria ligado a essas pessoas, a esse grupo de pessoas, não eleito entre 4 e 5, mas delegados constituídos a partir de assembleias locais. Esse vereador chegaria dentro de um parlamento levando essas ideias que foram discutidas da base até chegar nele? Isso seria possível? Ou isso já não seria anarquista? Isso não seria anarquista. Visto que os anarquistas condenam a política institucional. Desde sempre. Desde o Bakunin, o Proudhon e assim por diante. Ok? E aí, o que a gente está fazendo aqui? Como a política institucional que existe e vai continuar existindo pode ser utilizada, né, pelos anarquistas, levando isso em consideração que eles negam a política institucional, mas sempre no frigir dos ovos, em momentos de crise, muitos votam e ainda outros fazem campanha. E eu não estou dizendo que quem vota e faz campanha deixa de ser anarquista. Para mim é um sintoma de uma situação. Que situação? O anarquista simplesmente nega essa política. Só que o fascista, pessoal, ele não nega mais. Porque o fascista também negava a política institucional. E ele entendeu que ele poderia se utilizar da política institucional para chegar no poder. Nós anarquistas não queremos chegar no poder. Nós anarquistas condenamos a política institucional. Mas é evidente que ela nos atinge. De alguma forma. E ela atinge os grupos na qual a gente, de certa forma, se solidariza, né? Sindicatos, associações e assim por diante. Então, nesse sentido, né, pensando enquanto algo mais ampliado, qual a possibilidade de não apenas negar a instituição, mas, como penso libertar, se utilizar enquanto uma forma de divulgar as ideias anarquistas, o Libertar fez isso de 1902 a 1904, ou uma forma ampliada desse mandato coletivo, pelo que eu entendi aqui, surgiu a partir de um anarquista, lá em Alto Paraíso, em 2016. Ok? Então era isso que eu queria discutir. A política institucional, não apenas enquanto negação, porque eu já sei. São 35 anos que eu sou anarquista, eu já sei como é que os anarquistas pensam isso. Mas eu estou pensando se há possibilidade de construirmos uma outra visão. Então prestem atenção, construir uma outra visão, não fazermos alguma coisa, sobre uma forma institucional de organização que nós negamos, mas que em vários momentos ela nos atinge. Ok? Então é nesse sentido que eu queria, né, fazer esse vídeo. Política institucional, sim ou não, né? Quais são as possibilidades, quais são os limites, pensando Brasil, fascismo 2024. Ok? Então era isso, né? Então peguei um pouco essa conjuntura aí e trouxe alguns ingredientes aí antigos, caso do Albert Libertar, até o Proudhon me parece que foi eleito, né? Mas ele foi eleito dentro de uma outra conjuntura, que é uma revolução. Não é um processo revolucionário que a gente está tendo, ok? E no caso aqui dessa política de mandato coletivo, que segundo aqui um site, né, e esse site Vice, e até no site Brasil Atual já tinham colocado isso, parte de uma ideia de anarquistas. Se eles são anarquistas ou não, eu não sei. Se eles continuam anarquistas ou não, eu não sei. O que eu estou dizendo é que no site Vice ele se remete a Proudhon
E no movimento ecofederalista, que um dos caras que participou, né, estava fazendo essa conjuntura do mandato coletivo, tem lá um post sobre o Murubushi. Então é nesse sentido, inclusive Murubushi, que rompe com os anarquistas, porque ele acha que, minimamente, política institucional tem que ser pensada, ok? Pelo menos local, no âmbito local, né? Não precisa ser no âmbito nacional, é sempre, mas no âmbito local é necessário que se pense, levando-se em consideração que existem N formas de pensar a eleição, N formas, que os anarquistas às vezes nem questionam. Para ele é anti-eleição, mas existem N formas de pensar a eleição, N. Por exemplo, o Albert Libertar, ele foi votado em um distrito. Existe o voto distrital, que não tem nada a ver com o voto que a gente conhece. Ok? Enfim, então era isso, né? Um abraço a todos e todas.